Bênção de Deus, poder adorar com vocês. Privilégio, né? Um privilégio tão gostoso. Eu tenho que confessar para vocês que, no bom sentido, se é que tem um bom sentido para a palavra ansiedade, no bom sentido dessa palavra, você força aí um pouquinho se não tiver um bom sentido para a palavra ansiedade. Eu fico ansioso pelo domingo de manhã. É gostoso a gente poder estar junto, poder adorar o Senhor. A gente adora o Senhor o tempo inteiro, em todos os lugares que a gente está, porque é um privilégio para nós saber que o nosso Deus, Ele não só está conosco, mas Ele está em nós. Isso é maravilhoso. Então, onde eu estou, eu posso adorar o Senhor, bendizer o Senhor, e eu faço isso, mas adorar o Senhor e bendizer o Senhor junto com vocês é tremendo, é bom demais. O tema que a gente tem para hoje é tocado por Deus, e o texto que a gente vai ler é Lucas capítulo 7, dos versos 11 até 17. Abra sua Bíblia aí. Digita sua Bíblia aí, faça o que você tiver que fazer para você poder ter sua Bíblia na mão. A gente vai orar ao Senhor e a gente trabalha esse tema. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos o nome, nós te exaltamos porque é maravilhoso poder estar na tua presença, é maravilhoso poder sentir a tua presença conosco, ó Pai, aqui, sentir o teu toque entre nós, Senhor, enquanto nós meditamos nessa manhã, num toque que só pode vir de ti, Senhor. Fale aos nossos corações. Toque as nossas vidas. Senhor, transforma-nos. Pai, assim como nós acabamos de cantar aqui neste lugar, o Senhor está aqui tocando vidas, transformando corações. Senhor, de fato, faça isso conosco, é o que nós clamamos a Ti. Pai, que eu seja aqui somente um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, e que da minha boca saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, Senhor, para que o teu agir, o teu ministrar, seja somente o que há de acontecer aqui. Pai, não me deixe interferir na tua mensagem para o teu povo. Senhor, mas usa-me como um instrumento bem amolado nas tuas mãos, para ministrar a tua graça, o teu poder, a tua salvação aqui. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e o povo de Deus diz, amém. A história que a gente vai trabalhar, ela começa dizendo assim, logo depois, verso 11 do capítulo 7, você não começa uma história com logo depois. Tem alguma coisa que está acontecendo por aí. A realidade é que Lucas capítulo 7, Lucas conta diversas histórias. A história que a gente vai meditar nessa manhã é a segunda delas. Mas a primeira história é interessante para você poder ter uma ideia, ter um contexto, e você poder pensar um pouquinho. Jesus está passando numa região, e de repente chega alguém para ele e diz o seguinte, o servo de um centurião, lembra que eles estavam vivendo no Império Romano, né, um pouquinho de geografia política e histórica para a gente aqui. Eles estavam vivendo debaixo do Império Romano, e dentro do Império Romano tinha seus diversos comandos, e o centurião era aquele líder de um grupo de 100 soldados. Um servo desse centurião, a quem o centurião amava, o texto bíblico diz exatamente assim, estava enfermo. E o centurião mandou algumas pessoas dos judeus da região ir lá e fala com Jesus, vem aqui para curar o meu servo, porque ele está para morrer. E eles falaram, Senhor, esse homem merece, ele é bom demais, ele construiu a nossa sinagoga. Olha só, o pessoal já tentando arrumar uma terceira pessoa, meio que quem indica, né? Ele construiu a nossa sinagoga, Jesus vem ali, nasceu dentro de um judaísmo, ele vai fazer alguma coisa, Jesus fala, vamos lá, a gente vai lá na casa dele, vamos orar por esse homem, vai dar jeito. Jesus vai, quando ele está a caminho, chegam os amigos do centurião, e falam com ele, mestre, para aí, essa é a minha versão, tá gente, o texto é mais ou menos assim, para aí, não precisa chegar lá não, essa é a mensagem que o centurião mandou, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, aliás é por isso que eu nem fui encontrar com o Senhor, eu pedi pessoas para ir, eu não sou digno de encontrar, faz o seguinte, dá somente uma palavra, só uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. E ele acrescenta, o pensamento dele é o seguinte, eu sou homem com autoridade também, eu sei como é que esse negócio funciona. Se eu falar para alguém fazer, esse alguém faz. Se eu mandar o meu servo ir, ele faz. Se eu mandar, o que eu mandar, eu sei como é que a autoridade funciona. Uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. E Jesus fala o seguinte, nem entre o povo de Israel, nem em Israel, eu encontrei fé dessa maneira.
Nem em Israel eu encontrei fé dessa maneira. Os servos, amigos, pessoal do centurião volta, e quando eles chegam lá, o homem está curado. Uau! Uau! Que coisa maravilhosa! O homem está curado. Aí, na verdade, um pensamento que a gente poderia dizer, e é a coisa que pessoalmente eu gosto de observar, parar e pensar na minha própria vida, o que acontece quando o poder de Deus e a necessidade humana se encontram? O que acontece quando o poder de Deus e a necessidade humana se encontram? A realidade é que se nós apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus, é o mesmo Deus que continua tendo poder para realizar obras maravilhosas nas nossas vidas. E é dentro desse contexto que começa a nossa história. E voltando lá para Lucas capítulo 7, o verso diz assim: logo depois daquela história do centurião, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e o quê? Uma grande multidão. Pensa nessa grande multidão como uma caravana. Uma caravana, um monte de gente, uma grande multidão. E o texto continua dizendo: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Para um pouquinho aqui. Naquele contexto, na época de Jesus, o tempo que eles viviam, tem algumas coisas que a gente observa, a gente vai descobrir que acontece muito, se você ler a Bíblia, estudou a Bíblia um pouquinho. Tem um tanto de viúva, e um tanto de gente deficiente, e muitos cegos. Não sei se vocês já repararam isso, que na Bíblia tem muita história de curando cegos. E não é difícil quando você coloca dentro do contexto, para você poder entender um tempo de guerra. Um tempo de guerra. A gente não sabe por que essa mulher era viúva. Pode ser que o marido dela tinha morrido de morte natural, de idade, ou qualquer coisa, ou morrer matado na guerra. A gente não sabe. Eu não posso conjecturar qualquer coisa desse tipo assim. A gente não sabe também que idade que era o filho dessa mulher. Mas alguns estudiosos, eles conjecturam, e o pensamento é até razoável. Numa época em que as pessoas tinham muitos filhos, por questões lógicas, se você tem muito filho, você tem mão de obra de graça, né? Entendeu? Pessoal, não sei se você lembra, os avós da gente, aliás, pelo lado do meu pai na família, os meus avós só tiveram 2 filhos. E meu pai tem quase 80 anos de idade, e só tem um irmão. É uma coisa assim, normalmente esse pessoal tinha 10 irmãos, 12 irmãos, 20 irmãos. O mais velho cuida dos mais novos, a mão de obra na roça é de graça, mas essa viúva tem um filho único. E alguns conjecturam, muito provavelmente, ele era pequeno. Eu não sei, eu não posso dizer isso. A Bíblia não diz isso. Mas não só está com ela o filho único, que morreu, a mulher viúva, mas está com eles também o quê? Uma grande multidão. Pensa de novo, uma outra caravana. Jesus com uma caravana, a mulher com uma caravana, a multidão da cidade que estava com ela. E talvez, se você pensando nessas caravanas, você poderia dizer que isso aí, toda essa história que a gente está vendo, é o encontro da caravana da morte com a caravana da vida. O encontro de 2 caravanas, uma morte, uma vida. Jesus está vindo com um povo que está vindo de festa, que está vindo de milagre. Jesus está vindo com um povo que está ali, acabou de curar o servo do centurião. Eles estão vindo empolgados, agora esse pessoal está voltando. Imagina qual é o clima da segunda caravana. Alguém morto num caixão, a gente não sabe a idade, a gente não sabe o tempo. A mulher já é viúva. Tristeza, lágrimas, problemas. Imagina o que ela está pensando agora, como é que vai ser. A história prossegue e o verso continua dizendo o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Eu gosto de pensar nisso, e quando eu penso dentro desse aspecto, Jesus se compadecendo de alguém, eu tento me colocar na história. Quando eu me compadeço de alguém, na maioria das vezes não passa de dó, porque não necessariamente eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa. Às vezes a gente vê coisas, eu comento isso, eu tenho criança, e depois que a gente tem criança, qualquer coisa que acontece com criança, pode ser em qualquer lugar do mundo, comove a gente. Mas na maioria das vezes, eu não posso fazer absolutamente nada a não ser ficar triste. Mas quando Jesus se compadece de alguém,
O que você pode pensar é o seguinte, é que Deus quer enxugar as lágrimas. Ele olha e fala, não, Jesus, o Todo-Poderoso, o que diz, se apresenta dessa forma, diz, todo o poder é me dado no céu, todo o poder, eu tenho todo o poder, e esse que tem todo o poder se compadece de mim, ele quer enxugar as lágrimas, aquela caravana da morte está vindo com lágrimas, e agora eles encontram com alguém que tem compaixão por eles. Alguém que quer enxugar. E olha o que Jesus diz agora. Ele diz, continuando o verso, não chore. Não só Ele quer enxugar as lágrimas, Deus quer enxugar as lágrimas, como Deus pode enxugar as lágrimas. Aleluia! Deus não só quer, como Ele pode. Querer e poder são coisas diferentes na nossa esfera humana, mas na esfera de Jesus Cristo, querer e poder são exatamente as mesmas coisas, porque Ele quer e pode. Aleluia! Aleluia, Ele quer e pode enxugar as lágrimas. E na minha história, na sua história, na história daquelas pessoas que estavam ali, em todas as duas caravanas, continua sendo exatamente a mesma realidade. E encontrar Jesus continua sendo chave de felicidade. Andar com Jesus, viver com Jesus, caminhar com Jesus é chave de felicidade. Andar com Jesus, conviver com Jesus, caminhar com Jesus é garantia de felicidade. Às vezes a gente olha para a ideia de felicidade, eu gosto de olhar assim, porque dependendo da língua que a gente analisa, felicidade e alegria elas se misturam. E muitas vezes se misturam, mas normalmente a alegria fala de um estilo de vida e felicidade fala de um momento na vida. Às vezes a pessoa é uma pessoa alegre e passa por momentos tristes. Uma pessoa feliz pode estar feliz só um instante. Ganhou na loteria, está feliz. Distribuiu o dinheiro com os parentes e tudo. Acabou a felicidade. Um momento. Mas Jesus é aquele que garante que todos os seus momentos são felizes, é por isso que Ele te dá alegria, porque todos os seus momentos são felizes, todos os seus momentos são felizes, porque o que acontece quando o poder de Deus e a necessidade humana se encontram? As lágrimas são enxugadas. As lágrimas são, não importa qual seja a razão do seu choro, não importa qual seja o problema que te causou o choro, quando você encontra com Jesus, as lágrimas são enxugadas. Eu posso dizer para você, se você está chorando, não chore, você fala, é bom, é fácil para você poder dizer isso. A diferença de quando Jesus diz não chore, é que Ele tem o poder, Ele tem a capacidade de tocar exatamente no lugar que está te provocando o choro e mudar aquela história. Porque Jesus tem o poder de mudar a história. Jesus tem o poder de transformar a história. E Ele vai ali e fala, não chore. E talvez aquela viúva dizer, é bom, é fácil, você pode dizer isso, não chore. Você está vindo com uma caravana de alegria, mas a minha não é essa mesma caravana. E Jesus é aquele que pode tocar naquele lugar ali e transformar. Pode chegar naquele lugar ali e transformar. Pode mudar exatamente aquela história. Aquela viúva não sabia disso. Talvez a caravana que estava andando com ela não esperava por isso. Mas Jesus tem compaixão dela. E quem encontrou Jesus tem sempre razões suficientes para viver feliz. Aquela mulher encontra Jesus, esbarra com Jesus, eles se cruzam no caminho. E volte comigo aqui para o texto e olha o que ele diz. Depois, isso Jesus, aproximou-se e fez o quê? Tocou no caixão. Isso é a nova versão internacional. Quando eu aprendi esse texto, na versão Almeida Corrigida, e se você tem uma aí, você vai ver exatamente o que eu estou dizendo. Eu gosto desse texto na Almeida Corrigida, mas só que de vez em quando ele causa umas interpretações as mais interessantes. E eu me lembro da ocasião que era criança, e a gente estudando esse texto na escola bíblica, e alguns meninos pensavam que Jesus era músico. Né? Porque na revista Corrigida fala que ele tocou o esquife. Eles falam, que instrumento que é esse? Né? Que Jesus tocou o esquife, ele tocou o caixão. E Jesus toca o caixão, o texto continua. Os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu digo, o quê? Levante-se. Uau, olha que coisa. Imagina aquelas pessoas que estavam ali. Eu digo, levante-se. Eu disse para vocês que
que eu não faço ideia que idade que esse jovem tinha. Não sei se ele é um jovem adulto, se ele é uma criança, ou o que é. Mas eu tenho, assim como os historiadores, né, tenho uma conjectura a respeito desse jovem, eu tenho a minha própria conjectura. Eu tenho menina e menino. Uma menina de 7, um menino de 5. Eu vou dizer para vocês, quase que sem dúvida, esse jovem era um menino de uns 4 a no máximo 6 anos de idade. Sabe por causa de quê? Olha o próximo verso. Ele diz o seguinte: o jovem sentou e começou o quê? Conversar. O texto começou a falar. Menino de 5 anos não para de falar, eles levantam e começam a falar. Não sei, é brincadeira. É brincadeira. O jovem, não sei, é brincadeira. O jovem começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha que coisa. Levante-se, o jovem senta, começa a conversar todas as vezes. Absolutamente todas as vezes. Que o poder de Deus, a necessidade humana se encontram, que alguém recebe um toque de Deus, um toque de Jesus, a vida é restaurada. A vida é restaurada porque Jesus tem o poder de transformar a vida, de transformar os corações, e coisa boa, Ele está aqui, com o poder de transformar a vida, com o poder de transformar corações, com o poder de enxugar todas as lágrimas, com o poder de transformar uma história. E sabe qual é a realidade? Que não importa o que na sua vida tenha morrido, talvez os seus sonhos tenham morrido. Talvez os seus relacionamentos estejam morrendo. As suas expectativas estejam sucumbindo. Mas quando alguém encontra com Jesus, é transformado. Quando alguém recebe um toque de Jesus, é transformado. E a realidade é que a morte sempre foge da presença do Mestre. A morte sempre foge da presença do Mestre. Não tem nenhuma história sequer, nenhuma, absolutamente nenhuma história sequer, de Jesus encontrando com algum tipo de morto, velório, enterro, morto já de mais tempo. Não tem uma história sequer na Bíblia, não uma história sequer, que Jesus encontrou com o morto e aquele morto tenha continuado morto. Porque quando a morte vê Jesus, ela foge, até para ele mesmo. A morte não teve condições de segurar nem o próprio Jesus. Aleluia, né? Aleluia. Às vezes esse negócio que me faz lembrar de uma história, não sei se foi verdade, mas dizia que uma família de brasileiros estava passeando em Israel, e era lá o marido, a esposa, a sogra, todo mundo passeando, e a sogra morreu. E eles falaram, o que a gente faz agora, né? O que a gente faz? E o marido tinha, na realidade, a empolgação dele para a viagem, é que ele tinha acabar de conhecer Jesus, ler a Bíblia, estudar aquelas coisas. Não, eu quero conhecer esses lugares, onde Jesus andava, as coisas que aconteciam, e todas essas histórias, eu quero conhecer esse negócio. E de repente, no meio da viagem, a sogra morre, eles falam, o que a gente faz? Manda o corpo de volta, sepulta, o que a gente vai fazer? Aí foram checar os valores, mandar de volta, né, para o Brasil, era em torno de quase $100 mil. Uau, para embalsamar, fazer todos aqueles negócios, e para sepultar aqui, não, $5 mil dá para poder sepultar. E o homem pensou, e falou assim, não, vamos mandar de volta para o Brasil? Falou, mas é muito dinheiro. A própria mãe fala, não, pode sepultar aqui mesmo. Não, muito não. Vamos mandar de volta para o Brasil. A gente pega todas as reservas, faz hipoteca da casa, a gente pega todos os negócios, mas vamos mandar de volta para o Brasil. Falei, mas por quê? Falei, essa terra, o pessoal tem uma mania de ressuscitar depois de um certo tempo. Eu não tenho problema com sogra, tá, gente? É só brincadeira essas histórias de sogra. Né? Não, uma das mulheres que eu mais gosto é a sogra da minha esposa. Né? Tipo assim. Uma ocasião, uma família de amigos de Jesus teve um morto na família. E, na realidade, o rapaz estava doente. E, naquilo dele doente, ele recebeu... a família manda encontrar com Jesus, falou, ó, o seu amigo, Lázaro, ele está doente para morrer, Jesus. E Jesus ainda demora um tempo a mais no lugar onde ele estava, e quando ele chega na região onde Lázaro morava, em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. As irmãs dele estão ali chorando, triste, e uma delas chega para Jesus e fala, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A multidão em volta fala, esse que abriu os olhos dos cegos, que curou os enfermos, que fez os deficientes andar, poderia ter preservado.
que o seu amigo não morresse. Essa é uma mentalidade bem humana. Na nossa mentalidade humana é o seguinte, a gente fala, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Porque enquanto tem vida, tem esperança. E por aí vão os ditos populares, né? Para Jesus não faz diferença. O que ele diz para as irmãs de Lázaro, para o pessoal que está lá, ele fala o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, é todo mundo? Não. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. O que crê em mim, você crê em Jesus? Amém. Aleluia. Aleluia. Você tem vida eterna garantida, se você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, Ele tem poder para ressuscitar todas as coisas. Porque se foi Ele que deu vida, quem dá é Deus. Ele tem poder para restaurar. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te proporcionou, aquilo que Deus te prometeu, mesmo que pareça estar sucumbindo para as forças naturais que operam sobre a vida humana, sobre a natureza humana, Jesus tem poder de reverter. Tem poder de reverter. Uma outra ocasião, Jesus está preparando para poder se retirar dos seus discípulos, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai ser levado de volta para a presença do Pai, e ele começa a fazer uma conversa com os discípulos ficam meio perdidos, e ele fala com os discípulos, não, para onde eu vou, vocês não têm condição de ir comigo agora, mas vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde eu vou, e os discípulos falam, não, Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? E Jesus responde, João 14 fala isso, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Jesus é vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Isso é uma coisa boa da gente pensar. Jesus, ele não tem vida. Jesus é a própria vida. Ele é vida. E quando você tem Jesus, o que você tem? Vida. Vida. Quando o poder de Deus e a necessidade humana se encontram, quando você é tocado por Deus, você tem vida. Vida. E é bom a gente parar e pensar, porque às vezes a gente para, olha e pensa as situações em que a gente encontra, e de vez em quando a gente fala, isso aqui não é vida não. Isso aqui não é vida não, foi encontra com Jesus, porque Jesus é vida. E Ele quer te dar essa vida. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer viver uma vida em que todos os seus momentos são momentos felizes. Quem já encontrou Jesus tem sempre razões para celebrar. Imagina aquele povo lá, que está ali naquela caravana da morte, o menino que estava deitado, o rapaz que estava deitado, o menino de 5 anos, desculpa, não. O rapaz estava lá naquele caixão, de repente ele levanta. A alegria, o regozijo, o verso 16 continua dizendo, a história continua dizendo lá, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Isso é depois deles voltarem, tá, gente? Mas a Bíblia não falou de lugar nenhum que eles correram. Eu falei, gente, já viu alguma história de morto levantar e o pessoal ficar tudo no mesmo lugar? Não tem essa história. Depois, todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Eles diziam, um grande profeta se levantou dentre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Olha a história desse povo. Um povo louvando a Deus, um povo bendizendo a Deus. Por quê? Porque o poder de Deus e a necessidade humana se encontrou, porque alguém recebeu um toque de Jesus, um toque de Deus. Talvez você não vai concordar comigo e eu nem te cobraria isso. Você não precisa concordar comigo. Mas é meio que nada. Esquece qualquer coisa relacionada com Bíblia, com igreja, com religião, qualquer coisa. Pensa naturalmente. Naturalmente. Esquece religião, esquece igreja, esquece qualquer coisa pensada na Bíblia. Talvez você não vá concordar comigo, mas a maioria das pessoas iriam concordar com a conclusão que eu chego. Eu chego à conclusão que não há como ficar calado diante de grandes maravilhas. Isso é uma realidade. Talvez você não vá concordar comigo, mas eu creio que não há
como ficar calado diante de grandes maravilhas. A televisão começa a falar, aconteceu uma grande coisa, sei lá, um acidente está para acontecer, a gente vê isso direto, carros entram em acidentes e só sobra uma criancinha dentro de uma cadeirinha, dentro do carro, e vira notícia, isso é uma grande maravilha, e o povo não consegue ficar calado. Por que isso vira notícia de televisão? Morre gente, tem acidente todos os dias. Não, mas porque é uma grande maravilha. Quando acontece uma grande maravilha, não tem como ficar calado. Não tem como ficar calado. As pessoas falam. Se você viu alguma coisa boa, a primeira pessoa que você encontra na frente, você fala. Você pode não conhecer, pode ter dificuldade com língua. Você fala, uau, eu acabei de ver um negócio ali agora. Você não consegue segurar para você. Você tem que falar, não, eu vi uma coisa ali agora que não sei. E você sai falando sozinho, fala, uau, que diante de uma grande maravilha não tem como ficar calado. Uma outra coisa, talvez você não vá concordar comigo, mas sem dúvida, Deus tem feito grandes maravilhas. Aleluia. Deus, eu sou testemunha, você pode não concordar, mas essa é a minha vida, e eu tenho visto as maravilhas de Deus na minha própria vida. Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas para vocês? Amém? Amém. Deus tem feito maravilhas. Não há como ficar calado diante de grandes maravilhas. E Deus tem feito maravilhas. A pergunta talvez que seja mais interessante é o seguinte, então. Qual tem sido a minha reação diante disso? Porque na história que a gente viu, o povo começou a louvar e dar glórias a Deus. O povo começou a bendizer e dar glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente, Deus interveio no meio do seu povo. O que você faz? O que você faz diante das grandes maravilhas que Deus tem feito? Só isso, Senhor? Está precisando de mais. Não tem mais não, Senhor? Esqueceu de mim, Senhor? Diante de uma grande maravilha, glórias são dadas a Deus. A minha vida, a sua vida, precisa refletir isso. A minha vida, a sua vida, precisa de fato demonstrar que nós fomos tocados por aquele que tem condição de restaurar a vida, de mudar a história, de fazer o encontro da caravana da morte com a caravana da vida ser um encontro de felicidade. O último verso do nosso texto, ele diz o seguinte: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, porque o povo não consegue ficar calado quando se depara com grandes maravilhas. As notícias vão se espalhar. Eu acho interessante, não sei se você já observou isso, que em algumas ocasiões Jesus faz algum milagre e ele fala com o pessoal, conta para ninguém não. Conta para ninguém. Eu falo, Senhor, bobinho o Senhor, né? Eles vão contar para todo mundo. Eles vão contar para todo mundo, porque o povo não consegue ficar calado diante de uma grande maravilha. Como que você faz? Como que você faz? Quem já encontrou Jesus tem sempre razões para glorificar a Deus. Sempre razões para glorificar a Deus. Se você já encontrou Jesus, eu espero que sim, amém? Você tem razões para glorificar a Deus. Porque você já foi tocado, a sua vida já foi tocada. Se você já encontrou Jesus, você tem razões suficientes para ser feliz, porque você foi tocado por aquele que restaura toda a felicidade. Você vai passar por momentos de tristezas, vai passar por momentos de dificuldades, é claro que vai. Nós somos humanos, nós todos vamos passar por isso, mas Ele tem o poder de enxugar as suas lágrimas. Mas aí a gente coloca em contrapartida e pensa, se a minha vida é uma vida que só tem lágrimas, se a minha vida é uma vida que só tem infelicidade, se a minha vida é uma vida que só tem tristeza, vale a pena eu voltar e reparar, a minha caravana já encontrou com a caravana de Jesus? A minha caravana já encontrou com a caravana de Jesus? Eu deixei que Jesus tocasse
naquilo que estava causando a infelicidade, a tristeza, a lágrima na minha vida? Eu deixei que Jesus olhasse para aquilo que era a razão da minha tristeza, para aquilo que era a razão de ter se esvaído de mim todas as minhas possibilidades de ser alegre, e Jesus poder dizer: levante-se. Eu permiti que Jesus entrasse na minha vida e mudasse a minha história, tocasse em mim. Quem é tocado por Deus, quem é tocado por Jesus, vai ter sempre razões para ser feliz. Isso me coloca em xeque. Isso me coloca para pensar, porque se momentos de tristeza nós vamos passar, seria tolice se eu dissesse para vocês: não, você é obrigado a viver somente rindo. Não, você vai ter momentos de tristeza, isso é realidade. Eu vou ter momentos de tristeza, isso é realidade. Mas eu tenho dentro de mim, carrego dentro de mim aquele que pode enxugar as minhas lágrimas. Você carrega dentro de você, se você já encontrou Jesus, aquele que pode enxugar as suas lágrimas. Queira ser tocado por Jesus, tocado por Deus, hoje, não deixa para outro dia, não. Não deixa para aquela história da sua vida, para os momentos da sua vida serem tocados por Deus numa outra hora. Deixa que Deus toque a sua vida hoje. Amém, amados? Amém? Talvez você tenha histórias assim na sua vida. E eu queria te pedir, curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e clame ao Senhor nessa hora. Talvez você esteja vivendo momentos em que você está sentindo que você faz parte da caravana da morte. Que você está indo junto com aqueles que estão te ajudando a sepultar aquilo que era parte da sua alegria. Talvez você esteja se sentindo como aquele que não tem mais razões para ser alegre. E Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu quero tocar na sua vida. Eu quero tocar em você. Eu quero transformar a sua história. Eu quero dizer: levante-se para tudo aquilo que está morto na sua vida e que deveria trazer felicidade. Talvez você está sendo impactado ou impactada por Deus e colocado em xeque nesse momento, dizendo: mas por que, Senhor, que isso ou aquilo acontece comigo e rouba de mim a felicidade, a tranquilidade, a esperança, a alegria? E Jesus está dizendo para você nessa hora: deixa eu transformar a sua história. Deixa eu tocar na sua vida. Deixa eu impactar o seu coração. E se você é essa pessoa que tem sentido isso, eu queria dizer para você: se renda completamente, totalmente ao agir de Deus e sucumba ao toque de Jesus e deixe que Ele transforme a sua história, restaure a sua vida, enxugue as suas lágrimas e te dê razões para poder glorificar e para se juntar à caravana da vida e louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Que Deus impacte a sua vida. Se você é alguém que tem andado com Jesus na caravana da vida e de repente você está se sentindo ficando para trás e que a caravana está seguindo e que você está se sentindo cansado ou cansada, você continua podendo dizer: Senhor, toque em mim outra vez, restaure os meus sonhos, restaure minha alegria. Faça como o salmista, diga: Senhor, restaure minha alegria da salvação, porque eu quero te louvar,